Com o Theo Curi também, para falarmos mais sobre esse assunto, porque é um olhar que teremos, Theo, para Congresso e também para o Supremo Tribunal Federal, já que André Mendonça leva a decisão para o plenário da Suprema Corte. Vai ser interessante a gente observar como cada ministro vai se posicionar, como será o voto de cada ministro, tendo em vista o histórico de decisões do Supremo diante dos pedidos feitos por integrantes da CPMI e do INSS. A história não é favorável à comissão. Sem dúvida, esse vai ser um ponto bom da gente observar, lembrando que a decisão já está valendo, a decisão vale, 48 horas tem o ministro, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para ler o requerimento da CPMI numa sessão do Congresso e com isso prorrogar. Se descumprir, se houver silêncio ou uma nova omissão, vale automaticamente. Está na decisão do ministro André Mendonça. Mas, de fato, é um tema que vai ser tratado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí o plenário vai decidir sobre esse ponto e vai dar uma temperatura do que pensam os demais ministros da Corte. E aí, esse ponto que a Carol menciona é muito importante, porque ao longo dos últimos tempos, o que a gente viu foram reveses impostos pelo Supremo à CPMI do INSS. Obviamente que eles estão embasados tecnicamente, estão embasados juridicamente, mas obviamente trouxeram um descontentamento muito grande para a CPMI. A gente viu mais cedo aqui na abertura do jornal, quando a gente estava lendo os principais destaques do site da CNN, aquela matéria do Matheus Salomão e da Emily Bank, mostrando que pelo menos 10 depoimentos foram praticamente perdidos por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal, e a gente separou uma arte para mostrar alguns dos pontos que pesam contra a CPMI em decisões do Supremo Tribunal Federal. Logo de cara, esse ponto dos depoimentos. O Supremo desobrigou os depoimentos de investigados, com o argumento de que uma pessoa não pode ser conduzida coercitivamente sendo investigada para prestar depoimento na CPMI, qualquer uma que seja, ou numa CPI. Com isso, as decisões do André Mendonça desobrigaram a ida dessas pessoas. Não sendo obrigadas, essas pessoas simplesmente desistiram de ir. Segundo ponto, suspensão de quebra de sigilos. Suspensões que foram feitas, por exemplo, pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Houve a quebra de sigilo da Maridit, a empresa da família do ministro Dias Toffoli, houve a suspensão da quebra por determinação de Gilmar Mendes. Depois houve uma nova quebra. Essa não é da CPMI do INSS, mas diz respeito à CPI. Perdão, me confundi aqui, porque também teve da CPI do crime organizado, essa sim do Gilmar Mendes. Essa suspensão, ela diz respeito ao Flávio Dino, a do Lulinha. Houve a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do Fábio Luiz Lula da Silva, da Roberta Luxinger e de uma série de outras pessoas em bloco. O que não é permitido, os ministros veem uma ilegalidade. Flávio Dino derrubou essa decisão, impondo mais uma derrota para a CPMI do INSS. E, por fim, a restrição de acesso a dados. Restrição, num primeiro momento, ainda no ano passado, imposta pelo ministro Dias Toffoli, ele era relator dessa investigação que diz respeito ao caso Master no Supremo. Num primeiro momento, você vai se lembrar, ele retira da CPMI do INSS o acesso ao material apreendido no celular do Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça assume no dia 12 de fevereiro essa investigação do Master no Supremo, libera o acesso, mas, diante de vazamentos, restringe novamente, ou seja, uma segunda restrição de acesso aos deputados e senadores que fazem parte da CPMI do INSS. Ou seja, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas em especial, esses dois pontos, foram uma série de decisões que jogam contra a CPMI do INSS, que foi prorrogada e pode novamente voltar a sofrer novos reveses daqui para frente.